Salvação especial, uma outra vez. Testemunhos Seletos, volume 2, na página 421. Fossem algarismos prova de êxito, e Satanás poderia reclamar a preeminência, pois neste mundo seus seguidores são grandemente mais numerosos. Pensar um pouco aqui por que os números de Satanás são tão bons. O texto aqui diz que ele teria, se a questão fosse números, algarismos, né? Ele teria preeminência, quer dizer que ele seria superior até a Deus. Se fosse a questão em disputa e fosse quantidade, né, de pessoas alcançadas, ele teria a vitória. E por que será que os números dele são tão bons? A gente pode pensar em várias coisas. Satanás, por exemplo, ele não tem distração, ele não tem os compromissos como a gente tem, por exemplo, ele não tem que trabalhar, correr atrás de dinheiro para pagar conta, ou cuidar de família, filhos, né, ter ali a responsabilidade com escola, os projetos pessoais, sabe? Ele só tem ali aquele alvo. O alvo dele é realmente alcançar o máximo de pessoas para o reino dele, o suposto reino que ele acha que tem, e com isso, dessa forma, de alguma maneira, afetar a Deus. Então ele não se distrai, não tem outras coisas que tomam o tempo dele, sabe? Eu acho que comida, essas coisas, são coisas que a gente precisa. Ele não tem dormir, acredito que são necessidades que ele não tem. E isso faz com que ele tenha mais tempo para poder estar em atividade. Mas uma coisa que é certa é a questão do foco, do propósito, da certeza daquilo que ele quer fazer. Então ele empenha ali 24 horas por dia, se esforçando, trabalhando, sem se distrair com nada. Satanás não vai tirar férias, por exemplo. Sabe, puxa, já trabalhei bastante esse ano e tal, e agora está na hora da gente descansar um pouquinho, vai lá, pega os anjos caídos dele e vai passar, sei lá, uma temporada na praia, ou fazer uma viagem, não sei, para poder relaxar a mente e fazer ali, preparar novos planos para o ano seguinte que chega e continuar a atividade. Não tem isso, sabe? É ali aquele compromisso, aquele objetivo, aquele alvo, e nada distrai, nada tira a disposição dele de se manter firme nesse propósito. Eu acredito até que, isso é uma opinião minha, que lá no fundo da mente de Satanás, eu acho que ele imagina que ele pode vencer o grande conflito. A impressão que ele tem é que, de repente, não sei, Deus vai cometer algum erro, e de repente, pelo esforço, pelo sacrifício que ele tem feito e pelo propósito que ele acredita, talvez ele consiga a vitória. Afinal de contas, ele já fez coisas que nunca ninguém tinha feito, nunca ninguém tinha desafiado o governo de Deus até ele fazer isso. Então ele já fez coisas inéditas, quem sabe de repente conseguir derrubar o governo de Deus de forma definitiva. Então talvez por conta disso é que haja tanto empenho e ele não desiste, ele segue em frente, mesmo por conta, mesmo sabendo que luta por um propósito fracassado, que já perdeu esse combate, mas insiste. Sabe? Então, pensando nessas coisas, o que me fez refletir é que, pode até parecer esquisito o que eu vou falar aqui agora, mas o que falta em nós, às vezes, é seguir o exemplo de Satanás, sabe? De ter esse alvo, de ter esse foco, de ter esse propósito. Muitas vezes é o que nos falta, muitas outras coisas nos roubam o tempo. Eu sei que muitas vezes são coisas necessárias, a gente precisa fazer algumas coisas, mas toma tempo demais às vezes. E com isso não há o mesmo foco, a mesma intenção, o mesmo propósito que o maligno tem pelo alvo que ele quer alcançar. Sabe? Então, começou um outro ano, e sinceramente para os amigos aí, os irmãos que acompanham o vídeo, para mim é uma tristeza o início de mais um ano, porque a gente ainda está aqui, Cristo não voltou, e o culpado muitas vezes disso aí sou eu mesmo, que pouco fiz pela obra, pela missão, poderia com certeza ter feito mais, ter participado mais,
E, nossa, a impressão que se tem é que nunca tem fim, vai ser já começou um outro ano e vai ser mais um ano com seus problemas, suas dificuldades, as tragédias, né, tudo de ruim que acontece. E o que eu tirei para mim desse texto, ao observar que infelizmente os números de Satanás são tão bons, ele alcança tantas pessoas, é claro que muito por falar aquilo que as pessoas querem ouvir, de trazer um modelo de vida que já é algo meio que natural nas pessoas de se interessar por essa proposta, mas mesmo assim, sabe, a gente luta por uma bandeira vencedora, do Deus eterno, Criador, que já venceu esse grande conflito, mas muitas vezes o nosso comportamento, nossa atitude é de pessoas derrotadas diante disso. Sabe? Não há realmente ali aquele foco, aquele alvo, aquele propósito forte de trabalhar com todas as nossas energias, né, toda a nossa disposição por essa missão, sabe? De levar realmente a mensagem de salvação de outras pessoas, de buscar no poder do Espírito Santo a transformação de caráter. Né? E vai empurrando, e com isso os anos vão passando, e a gente vai acumulando recordes aqui nessa terra. Eu fico observando às vezes algumas notícias, né, a respeito da nossa igreja, né? 100 anos do NASP, eu acho que já tem até um pouco mais, 10 anos de livro missionário, sabe? Então, essas coisas vão, o tempo vai passando, esses recordes vão sendo acumulados, mas Cristo não volta. A gente continua aqui e o mundo continua aí seguindo na sua maldição, e infelizmente cada vez mais a gente vai se acostumando, se habituando, se anestesiando diante de tudo de ruim que acontece, ao ponto de que já não nos afeta mais. Até é algo que de alguma forma incomoda, mas que não leva a uma atitude de ação para buscar mudança a respeito dessas coisas. Apressar a volta de Cristo e assim a vida ser realmente igual para todos, justa para todos, boa para todos. Então que pelo poder do Espírito Santo cada um de nós venha buscar esse pensamento de fazer esse ano ser diferente do que foi o ano passado e os outros anos, que seja realmente um ano onde haja avanço real em termos missionários e de transformação de caráter, e que isso venha realmente ser uma prioridade na nossa vida, de contribuir com o máximo que a gente tiver, esquecendo um pouco dos próprios planos, projetos, alvos, sonhos, objetivos, e começar a viver mais os planos, projetos, alvos e objetivos de Deus, sabe? Porque essa realmente deveria ser a nossa prioridade. E como eu disse, que pelo meio desse vídeo, né, seguir o exemplo de Satanás, sabe, que acaba sendo alguém que se mostra realmente focado e que dispõe tudo, né, 110% para chegar ao objetivo que quer. Que a gente possa também ter esse pensamento, pedir ajuda de Deus para absorver essa atitude e aplicar isso no nosso dia a dia.